Bem, está aí o nosso pequeno resumo, né, do Sermão da Montanha. Desde a primeira aula que eu tenho colocado isso aí para vocês, é uma divisão que eu fiz estudando esse sermão, né, dividi ele em 9 tópicos. Nós já passamos pelos 4 primeiros. Semana passada começamos a falar do 5º e do 6º, porque todo o capítulo 6, na verdade, é um assunto só. Só que nós estamos acostumados com aquelas divisões da Bíblia Almeida, né? Que coloca os titulozinhos em negrito entre um texto e outro. E para quem não sabe, aqueles titulozinhos ali, eles não fazem parte da Bíblia, tá? Aquilo ali é o tradutor que colocou aqueles títulos ali para te ajudar, vamos dizer assim, a entender o que Jesus está falando. O que algumas vezes pode ser interessante, mas em muitas outras é prejudicial, porque dividem assuntos que não deveriam ser divididos. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, que nós vamos hoje dar continuidade, então, a este capítulo, a este entendimento. E o tema que eu escolhi para conversar com os amados irmãos, aula 15, né? Vamos estudar do verso 9 ao verso 15, é esta aí, ó, a sabedoria da oração. Amém? A sabedoria da oração. Então, Mateus, capítulo 6, né? Deixa aberto aí. Todo o capítulo 6 de Mateus, Yeshua trata uma única perspectiva, que é ensinar a sua audiência que não deveriam fazer nada para Deus, no intuito de atrair a atenção de outras pessoas sobre si, e, com isso, obter algum tipo de recompensa. Quem assim fizer, mesmo que sejam boas obras sociais, orações e jejuns, poderá até conquistar algum benefício material nesta vida, mas nenhuma dádiva ou aprovação de Deus. Quando você pega o capítulo 6, Jesus não está falando de esmola, de jejum, de oração separadamente. Ele está falando todo o capítulo 6 sobre faça as coisas para Deus, não para aparecer para as pessoas. E aí ele vai dando um exemplo de como você ora. Você ora a Deus, não para que as pessoas vejam você orando. Você dá esmola porque você aprende a compartilhar as bênçãos que Deus te deu com o necessitado, não para que as pessoas reconheçam você como um grande filantropo, né? Yeshua, então ele vai pegando essas características de uma vida com Deus que nós conhecemos bem e vai falando que você não faz elas para atrair a atenção das pessoas. Você faz isso para honrar o amor de Deus por você. E é muito importante nós entendermos isso, porque ele deixa claro, falei muito na aula passada, se você quer atrair a atenção de alguém, ou se você quer conquistar algum tipo de benefício. Hoje em dia, por exemplo, na nossa cidade, Juiz de Fora, tem profeta andando no calçadão, parando os outros, entregando a revelação, orando e pedindo real no final. Vai vendo o nível que a humanidade está chegando. Estou falando da nossa cidade, estou falando de outro lugar, não. No nosso calçadão ali, ó, Rua Alfa, está rolando isso. É incrível que essas pessoas não me param. Né? Impressionante, mas enfim. Então, veja. Yeshua deixa claro o seguinte, olha, se você fizer para aparecer, se você fizer para ganhar dinheiro, se você fizer para ganhar elogio, se você fizer para ganhar cargo eclesiástico, seja o que for, algum tipo de favor, quando a pessoa te elogiar, te admirar e te der o que você quer, você já conquistou o que você queria. Então não espere que Deus vai te dar nada. Então essas coisas nós não fazemos para aparecer, nós fazemos para ter comunhão com Deus, para alegrar o coração do nosso Deus que nos salvou. E todo o capítulo 6 tem esse mesmo objetivo, ensinar as pessoas a fazerem as coisas certas com a kavaná. Kavaná é intenção correta. Marca um asterisco aí no seu caderninho, na sua Bíblia, e anota o seguinte: Deus tolera muito mais uma ação ruim com uma boa intenção do que uma ação correta cheia de intenção maligna. A intenção para Deus é muito mais importante do que o ato em si.
Ah, pastor, você está falando então que não tem problema eu pecar, eu errar? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando a intenção é boa, Deus ele entende que você não necessariamente sabe fazer o certo, mas a sua intenção foi boa. Então ele vem com o carinho dele e te corrige e te aperfeiçoa. Agora, você fazer uma coisa que é certa, que ele mandou, mas a sua intenção ser ruim, em momento nenhum ele aprova isso. E as críticas de Yeshua aqui no capítulo 6 são muito duras em relação a isso. Você está fazendo a coisa certa, mas está com a intenção errada. Amém? Dentro desse contexto, Yeshua ensina uma oração no estilo judaico de bênçãos, registradas em livros como o Sidur e o Mazor, e que são repetidas pelos judeus de acordo com a ocasião do dia, da semana, do mês ou mesmo do ano. Gente, olha só, Yeshua ele viveu há quanto tempo mesmo aqui na Terra? Tem quanto tempo? 2.000 anos, né? 6.000? Não, né? 2.000, né? Há 2.000 anos atrás. Ele morava em Israel, Japão, Europa, Egito. Onde que ele viveu? Israel. Então, ao contrário dos filmes que você assiste, onde todo mundo parece um judeu, menos Jesus, Jesus também era judeu. Se vestia como judeu e fazia coisas de judeu. Judaísmo não é uma religião. Hoje é, mas na época de Jesus não existia a religião chamada judaísmo. A Bíblia Sagrada é a regra da nação, é a regra da fé, é a regra de tudo. Amém? Então, nesse capítulo, Yeshua ele vai ensinar uma oração que é muito parecida com outras orações registradas em livros de bênção que os judeus têm até os dias de hoje, que é o Sidur, que é um livro bem grande, cheio de bênçãos e orações, o Mazor também, que é mais específico para os dias de festa. Quando você vê a estrutura do Pai Nosso, e você olha essas orações, que são datadas bem antes, inclusive, algumas delas, de Yeshua nascer como homem na terra, você vê então que ele era mesmo um típico judeu, e falava coisas assim que tinha muita similaridade. A oração, a famosa oração Pai Nosso, comprova a influência farisaica na vida de Yeshua, pois a expressão Avinu Sheva Shamayim, Pai Nosso que estás nos céus, é encontrada em algumas orações do Talmud, anteriores à primeira vinda do Senhor. Hoje em dia, quando você fala fariseu, você pensa em quê? Pessoa ruim, pessoa má, hipócrita, não é isso? Só que não eram todos os fariseus da época de Yeshua que eram maus. Inclusive, lá em Mateus 22, Yeshua que chega a dizer, eles ensinam o que Moisés ensinava. Vocês devem ouvir o que eles ensinam, ou seja, o próprio Senhor concede aos fariseus da época autoridade de ensino. Em Atos nós vamos ver que muitos fariseus estavam se convertendo ao Messias. Então, quando você for ver um irmão, uma irmã que tem uma atitude meio hipócrita, fica chamando de fariseu não, porque isso traz um espírito de antissemitismo para nós cristãos, que pensamos que Israel é um povo ruim, raça ruim que matou Jesus. Isso tem que sair da gente, porque Israel é o povo santo que Deus ama. Eles não estão vivendo o propósito de Deus do jeito que Deus queria, mas e nós estamos? Será que cada um de nós aqui, se botar da nossa vida aqui na televisão, aí na live, você que me assiste, será que você não ia pedir para Deus pular algumas partes, mesmo nos dias de hoje? Então, não é porque o povo não está vivendo o propósito, que o propósito de Deus foi anulado sobre o povo. Então, em cada geração, Deus sempre teve um contingente de judeus fiéis a Ele, amém? Incluindo fariseus. E José de Arimateia, que comprou o corpo, de Jesus, vamos dizer assim, ou comprou o direito de enterrá-lo, era fariseu. E era discípulo de Jesus. Nicodemos. O próprio apóstolo Paulo, ele era fariseu também, vivia como um fariseu nas nações, mas isso é um outro estudo, Cartas de Paulo, quando voltar ao meu computador, aleluia. Então,
Existem muitas orações no Talmud, registradas por fariseus, que começam exatamente com essa expressão, Avinu Sheva Shammai, ou seja, Pai nosso que estás nos céus. Então é muito interessante ver que Jesus, como homem, Yeshua, enquanto ser humano, ele cresceu em Nazaré. E Nazaré, para quem não sabe, era considerado naquela época um centro de estudo farisaico. Então ele cresceu sobre essa influência. Então tira da sua cabeça esse negócio de fariseu raça ruim, não, existiam os fariseus hipócritas. Como existe hoje pastor hipócrita, padre hipócrita, pai de santo hipócrita, não é isso? Trabalhador hipócrita, patrão hipócrita. Agora, quando eu ouço o pessoal lá na rua falando assim, porque todo pastor é ladrão e safado, eu me ofendo, porque eu não sou. E conheço outros também que não são, mas é a nossa mania humana de generalizar. Então, saiba isso, viu? O seu Senhor Yeshua, ele tinha muito apego a essa classe farisaica da época. Você não vê ele discutindo e cobrando muitos saduceus, zelotes e outras classes que tinha na época que a Bíblia nem relata. Mas você vê ele batendo muito nos fariseus. Por quê? Porque os fariseus estavam num bom caminho, mas precisavam também, nesse bom caminho, de ter um bom entendimento sobre o que faziam. Quem entendeu, dê glória a Deus. Lucas apresenta a mesma oração, mas em contexto diferente, lá em Lucas 11. É interessante porque, enquanto no capítulo 6 aqui de Mateus, Yeshua está dando um ensino sobre como se portar na presença de Deus, e aí no meio desse ensino ele lança a oração. Lá em Lucas 11 alguém pergunta para ele, vê ele orando e depois fala, ensina a gente a orar também. Qual é o relato que está certo? Os dois. Aqui provavelmente foi a primeira vez que ele falou sobre essa oração. Agora, quando ele estava lá em outro lugar orando, um discípulo que a Bíblia não diz o nome, que ele provavelmente não estava aqui no Sermão da Montanha e se juntou a ele depois, falou, Senhor, me ensina a orar. Aí ele vai e repete a mesma oração para esse discípulo. Ou seja, você consegue imaginar quantas vezes que Yeshua não deu os mesmos discursos nesses 3 anos e meio que ele andou? E assim nós somos, a gente tem que falar a mesma coisa com a mesma pessoa várias vezes, imagina para públicos diferentes, não é verdade? E aqui fica interessante o seguinte, nos 2 episódios, o Senhor ele fala as mesmas palavras, a mesma oração, ele repete a mesma oração. E aí você vai entender que o seguinte, a bênção judaica não tem nada a ver com a vã repetição que o Senhor proíbe de fazer. Quando ele fala, não fazeis vã repetição, como os gentios fazem, ou seja, gentios naquela época era todo aquele que não era israelita, que não conhecia o Deus de Israel. Então ele estava fazendo uma crítica à repetição que as pessoas oram aos seus deuses, de forma repetida. Exemplo, uma coisa que às vezes eu vejo as pessoas orando, né? Eu sei que Deus é paciente, mas eu fico pensando assim, já passou meia hora, a pessoa não falou nada. Eu já fui em vigília assim, já fui em monte assim, os irmãos devem saber, que a pessoa começa a orar, ai, Pai amado, Pai amado, Pai amado, ô Pai santo, 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 Pai amado, Pai amado, Pai amado, 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 Pai amado. Passa meia hora, o que ela falou? Eu não estou falando que a intenção do coração dela não está boa, mas se ela tivesse falado 2 minutos com Deus, Pai amado, louvado seja o teu nome, eu estou querendo dinheiro, estou pobre, estou com fome, pronto, a oração teria sido mais agradável a Deus. Quando eu falo isso, as pessoas falam, esse irmão é frio. Não, porque quem me conhece sabe que eu não sou frio espiritualmente. Mas nem eu gosto de falar só na minha cabeça exageradamente, imagina Deus. E Yeshua, ele é muito enfático, não é pelo muito falar, é o que você fala e com o coração que você fala. Tem vezes que você pode não falar nada, às vezes você pode só chorar e você está orando no seu coração e Deus te ouve. Então, por isso que eu bato muito na tecla que existe a diferença de clamor e oração. Clamor, todo mundo vai clamar um só objetivo. A intenção não é ninguém ouvir nada, é a gente levantar a voz ao céu e clamar por alguma coisa, isso é clamor. Agora, oração,
A pessoa que recebe a oração, ela precisa ouvir a oração que ela está recebendo. Aí você chega para orar pela perna do irmão, você fala assim, Senhor meu Deus, o outro já está gritando, aleluia, glória a Deus, o outro assim, é fogo, é terra. Conclusão, a pessoa precisa ouvir a oração, ela ouviu o quê? Nada. E aí como é que a fé dela foi edificada? Então a gente tem que saber separar essas coisas. Outra coisa, a gente vai sentar para comer, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, para minha família, abençoa essa comida e tal. O irmão vai começar a orar pelo Covid, aí depois o irmão, ele ora pelo trabalho, aí ele lembra do irmão que ele conheceu lá na rua, aí vai orar pelo culto da noite, conclusão, a comida esfriou. Então a gente tem que aprender a direcionar bem as nossas orações. Vai orar pela comida, ora pela comida, pela família que está te acolhendo ali, né? Depois você quer fazer um clamor para todo mundo, aí você almoça primeiro, depois faz o clamor antes do almoço, né? Vamos dizer assim. Então parece bobeira, mas não é. É por isso que as bênçãos judaicas não é o que Jesus está criticando, porque eles têm bênçãos para tudo. Para comer pão, para tomar vinho, para legume, para verdura, para acordar de manhã, para andar à tarde, para deitar de noite. E é muito melhor você ter uma ordem, mas saber o que você está falando, do que você ficar um tempão falando palavras que não fazem sentido nenhum. Já viu quando você não tem muito foco, que você de repente está um tempão orando, você não sabe nem o que você está orando mais? Você está assim, aí é onde as pessoas dormem, onde as pessoas viajam na maionese, não é assim? Por aí vai. Então, a oração de Yeshua é para nos dar foco também, amém? E ela tem um estilo judaico, de bênção judaica, ou de oração judaica. Mateus, então, 5, a parte A do versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Eu quero ler só esse trechinho primeiro. Quando não se tem prazer e amor naquilo que se faz, até mesmo o ápice da intimidade humana, o ato sexual, pode se tornar rotineiro e desinteressante para uma ou ambas as partes. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque, olha só o que ele diz, portanto, este é o modelo de oração que vocês devem seguir. É isso que ele diz? Não. Como as pessoas não entendem que Yeshua viveu em Israel e era um judeu, quando a gente sai daquela religião que tem um monte de ídolo, não é assim? A gente vem para a igreja evangélica, parece que se torna pecado falar o Pai Nosso. Aí as pessoas, não precisa, você não precisa de repetir. Mentira, precisa sim. É uma ordem que ele deu, vós orareis assim, ou seja, repitam essas palavras, literalmente. Agora, tudo depende do amor que você emprega na repetição, da onde está a sua cabeça na sua repetição e do prazer que você tem na sua repetição. É por isso que eu quis colocar esse adendo aqui da intimidade entre um homem e uma mulher, porque é o momento mais alto de uma intimidade entre duas pessoas, não é verdade? É esse ato. Até, porque eu estou falando que eu sou pastor, já atendi muita gente nessa vida. Então, até isso pode se tornar monótono, cansativo, repetido, sempre igual. Mesmo isso daí, que é o mais prazeroso de tudo, vamos dizer assim, né? Que as pessoas têm. Por quê? Porque não tem amor mais, não tem prazer, não sabe? Vira automático. E você repetir as coisas que Deus pede, não precisa ser automático. Não precisa ser chato, não precisa ser cansativo, porque todo dia você repete uma série de coisas na sua vida. Eu espero que todo dia todo mundo aqui tome banho, escove o dente, tira a remela do olho, passa um desodorante. E aí num dia você fala, não, eu não gosto de rotina, num dia eu passo desodorante assim, no outro eu passo assim. É assim que você faz? Você tem o seu jeitinho já de pegar o desodorante e passar, de escovar o dente, tomar seu banho, de arrumar seu prato de comida. Vê como é que a gente é cheio de rotinas no seu trabalho, como é que você vai, né, inicia aquela coisa toda. Então nós naturalmente temos rotina. Por quê? Porque Deus nos criou assim. O problema não é você ter rotina.
O problema é você ser dominado pela sua rotina e não se importar mais com ela, fazer só porque é obrigado a fazer. Estão entendendo isso? Então, se você repetir o Pai Nosso, só porque tem que repetir, porque você é obrigado a repetir, vai se tornar uma religiosidade vazia para você. Mas não é porque as pessoas não sabem fazer que a repetição se tornou pecado, se tornou errado. O Senhor ensinou para nós porque Ele quer que nós falemos essas palavras. Ao mesmo tempo que a oração é um modelo para as nossas orações individuais e pessoais, ela também não deixa de ser palavras que têm poder. É a oração que o próprio Filho de Deus nos deu. Só precisamos fazer de todo o coração. Amém, queridos? O pensamento ocidental não foi educado e desenvolvido da mesma forma que a oriental em relação ao esforço, dedicação e compromisso com as rotinas que lhes são impostas. Por isso há tanta dificuldade dos crentes, os que não foram despertados ainda quanto à mensagem da restauração, para entender e praticar os ritos bíblicos dados por Deus e também por seu Filho Yeshua, tal como a oração do Pai Nosso. Acabou a Olimpíada e eu não vi, porque eu particularmente não curto muito, gosto dos esportes, tem lá, mas a Olimpíada em si eu nunca vi muita graça. Mas enfim, gente, você pode ver que quando chega nas Olimpíadas e tal, os países asiáticos, né, os países orientais, eles dominam assustadoramente as provas. Por quê? Porque o pensamento oriental, ele é treinado a repetir, mas não só repetir, ele sabe porque repete, ele gosta de repetir. Então, aí você vai envolver países como Israel, Oriente Médio, né? Oriente Médio, os países da Ásia, que também são países orientais. Você vê que a cultura japonesa, todo mundo acha muito bonito, organizado, né? Envolve essencialmente o quê? Repetição. Treino, repetição. Mas eles amam fazer aquilo, está dentro do pensamento deles. O nosso lado ocidental, a Europa para cá, por outro lado, é o oposto disso. Por isso que no nosso meio, quando uma pessoa ama a rotina e realmente entende o bem da rotina, ela se destaca no meio das pessoas. Porque a maioria dentre nós não gosta de repetir nada. Repete, mas repete por obrigação, não por prazer, não com consciência da repetição. Por isso que nós temos aquela, segunda-feira vai. Já passou quantas mil segunda-feira e não foi? Começa a estudar, não dá seguimento, começa a tocar um instrumento, não dá seguimento, começa a ir numa igreja, não dá seguimento, começa a ler a palavra, não dá seguimento. Eu poderia ficar aqui a noite inteira dando exemplos, mas porque não faz parte da nossa cultura. Só que tem um detalhe, o oriental e o ocidental, eles vieram do mesmo Deus. Então, ainda que nós não fomos treinados para isso na nossa criação, né, enquanto seres humanos, se nós pedirmos, Pai, me faz amar a rotina que o Senhor me deu e me faz agora praticar com consciência e com a presença do Espírito. Quem é que acredita que Deus concede? Concede, porque viemos do mesmo Deus. E isso não é uma questão de Oriente e Ocidente, isso é uma questão que vem de Deus. A criação mostra que Deus é metódico. Toda semana tem 7 dias. Todo dia tem 24 horas. Todo ano tem 4 estações. Está vendo como é que Deus fez a criação se repetindo? Para mostrar que existe ordem e decência em Deus que criou tudo. Então, rotina, querido, não é ruim, não. Eu não estou falando contra a espontaneidade, não é isso que eu estou querendo dizer. Só que se você só tiver espontaneidade, vamos ser sinceros, o que vira? Bagunça. Vira bagunça. E não é desse jeito. No século XVIII ou XIX, agora me esqueci, existia um movimento chamado Quakers. Vocês já ouviram falar? Que foram os tremedores, literalmente. Os irmãos iam para a reunião. Não, aqui é só o Espírito que nos move. Aí os irmãos ficam falando tremendo,
Aí tinha dia que tomava um para falar, outro para falar também. Tinha dia que eles ficavam tremendo lá meia hora, ninguém falava nada e ia embora para casa. Porque o Espírito não tomou ninguém. Imagina que deles a gente vinha aqui e ficar meia hora aqui, né? A gente pode até ficar na porta da igreja, que venta muito aqui no Marumbi, e até facilita. E depois a gente vai embora para casa porque não teve nada, porque não teve mover, não teve espontaneidade. Olha que coisa ridícula, gente, isso. Isso é de dar dó, não é? Então, entenda, a rotina não é ruim, desde que você ame a sua rotina. Amém? Ainda que muitos ensinem que o Pai Nosso é apenas uma fórmula para se aprender a orar, e que Deus quer ouvir o espontâneo que vem do coração, embora isso também seja verdadeiro, na Bíblia há vários outros relatos que Deus ordena que se repitam palavras específicas. Então, o Pai Nosso é um modelo, sim, você baseia-se no Pai Nosso para fazer essa oração espontânea, mas como eu disse, ela também é uma bênção dada pelo próprio Salvador para que a gente repita ela. Como eu disse, a questão é como a gente repete, amém? Só que detalhe, você sabia que não foi só essas palavras que Deus mandou a gente repetir? Eu poderia pegar muitas aqui, mas eu escolhi as mais famosas, que tem a ver, por exemplo, que a gente sempre repete aqui na igreja. Quem reconhece esse texto aí que está na tela? É o que nós cantamos todo sábado de manhã, Shema Israel, não é isso? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um só. E amarás, pois, Adonai teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo teu caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Está vendo? Olha só. O mandamento mais importante, inclusive, lembra quando Yeshua foi perguntado, qual que é o mandamento mais importante de todo? Ele cita o Shema. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Então, isso aqui é considerado o hino nacional de Israel, né? Então, veja que existe outra bênção, outra oração que Deus mandou repetir. Quer ver mais uma que é bem familiar para nós aqui nessa igreja? Ivareha Adonai veishmereha, não é isso? Yerdonai panaveleha vihuneka, Isadonai panaveleha veaseleha shalom beshem Yeshua HaMashiach. A única coisa que a gente acrescenta é Yeshua HaMashiach, porque na época de Moisés o nome de Yeshua não estava revelado ainda, hoje já está. Então a bênção de Arão, fala Arão e a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, que Adonai te abençoe e te guarde, que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Adonai sobre ti levante o seu rosto e lhe dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O mais correto de qualquer igreja seria abençoar no final com essas palavras. Porque essa foi uma ordenança, assim abençoareis o meu povo. Só que você pensa assim, pastor, mas essas repetições são Antigo Testamento. Não, eu te mostro um texto bem famoso do Novo Testamento que a maioria das igrejas repete, inclusive é o que eles usam no lugar de número 6. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Podem ir para casa. A bênção final, na maioria das igrejas. É uma repetição ou não é uma repetição? Então, vocês estão entendendo que o problema não é a repetição, o problema é a nossa forma, a nossa criação de como nós nos deparamos com as repetições que Deus nos pede. Voltando então para a oração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Yeshua exalta Adonai em primeiro lugar, e ao clamar pelo reino e pela vontade de Deus instituídos na terra, como já são nos céus,
E Yeshua deu a fórmula de como o nome do Pai é santificado. Ou seja, o nome de Deus é santo, mas é santificado na terra quando os seus servos, pela fé, vivem o reino, que é a vontade dele, as suas leis e mandamentos. E Yeshua, ele é perfeito. A oração dele não é só para ser repetida, não é só um modelo, mas também é uma aula de como que a gente tem que entender o nosso relacionamento com Deus. Deus é santificado através das nossas ações. Deus, ele é santo, diga amém. Ele é santo. Só que o nome de Deus pode ser blasfemado ou santificado. Deus não fala nos profetas, porque o meu nome é blasfemado no meio de vós? Então, se o nome de Deus, o nome de Deus deixa de ser santo se alguém blasfemar a Deus? Não. Mas na terra, entre as pessoas passam a zombar de Deus por causa da atitude dos outros, não é assim? Então, se o nome de Deus pode ser blasfemado, ele também pode ser o quê? Santificado. Então, quando eu e você vivemos a palavra de Deus, vivemos suas leis e mandamentos pela fé, as pessoas então vão sentir e saber que Deus é real. E nesse momento ele é santificado. Alguém pode falar assim: ah, mas eu não concordo, o senhor sempre coloca lei e mandamento. Mas não tem jeito, é a Bíblia, não sou eu não. Veja então aqui, o apóstolo João, em 1 João 3,22. Quer ter a sua oração respondida? Eu vou te dar um segredo. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos a sua graça. O que está escrito? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quando pela fé você obedece a Deus, as suas leis e mandamentos, você santifica o nome dele. E aí o reino dele vem. E junto com o reino vem promessa, vem bênção, vem tudo que você está precisando. Tremendo isso, né? Verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Acho que a gente tinha que ficar repetindo. Olha, a gente está precisando de orar muito o Pai Nosso, viu? Muito mesmo. Não é errado querer prosperar e melhorar de vida, mas é pecado se a fé e relacionamento com Deus forem apenas para lucrar neste mundo. Não existe aqui na Bíblia, falando em lugar nenhum, que Deus não quer abençoar seu povo. Não fala em lugar nenhum que é pecado você desejar ter uma vida melhor. O problema é que o foco da fé de grande parte das pessoas que estão na igreja hoje é focado só em melhorar de vida, em ter o seu benefício, em ter a sua bênção neste mundo. E isso não está certo. Não está certo. Olha só o que Mateus 4,4 diz, que é a repetição, de Deuteronômio 8,3. Yeshua, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Literalmente, você não vive para suprir suas necessidades. Você vive para servir a Deus e Deus supre as suas necessidades. É consequência. Você serve ao teu pai, o teu pai te alimenta, o teu pai te veste, o teu pai faz o que você precisa. Só que a gente vive num mundo, numa geração consumista, mais do que talvez qualquer outra que já pisou na terra. Então você tem que produzir, você tem que ter, você tem que multiplicar, você tem que isso, tem que aquilo. As pessoas vivem para se sustentar. E aí é onde começa a entrar vários erros. Ah, pastor, eu não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para fazer isso, porque o senhor sabe, tem que trabalhar, tem que alimentar as bocas aqui em casa. Mas o que adianta se você botar comidinha nos passarinhos do seu ninho, vai perder as suas asas para voar?
E quando a gente fala isso, o que as pessoas pensam? O pastor fala isso porque não é ele que tem não é ele que tem conta para pagar, não é ele que é isso, não é ele que é aquilo, não é assim? Embora não seja verdade essas alegações, mas eu tenho que falar para você, naquele grande dia, muita gente será condenada, porque cometeu o pecado de não ter relacionamento com Deus. E já pensou? A pessoa fala, não, mas se eu ouvir, eu estava sempre apertado, sempre exprimido. Aí já pensou, Deus faz assim, ó, abre aquele celeiro atrás, e depois, olha só tudo que eu podia te dar se você tivesse me servido. É fácil? Não, não é fácil, não é só a boca para fora isso. Todos nós precisamos de nos treinar para aprender a não sermos dominados pela excessiva vontade de suprir a nossa vida. Só que olha que interessante, a gente luta para ter, para conquistar, para comprar, para pagar, não é isso? Quando vem o dia da depressão profunda, a tua casa não te cura, o teu carro não te cura, as tuas roupas não te curam, os teus sapatos não te curam, manicure, pedicure, cabeleireiro não te cura, celular não te cura, videogame não te cura. A única coisa que cura você é Deus. Não é verdade? Então, precisamos sim alimentar, vestir. Só que nesse capítulo mesmo, mais à frente, que nós vamos falar na próxima aula, no verso 33, ele diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente tem uma dificuldade quase absurda de acreditar nisso, de que Ele vai acrescentar na nossa vida. Não estou falando que ninguém não tem que trabalhar, que ninguém não tem que estudar. Agora, por mais que você tenha que estudar e trabalhar, a partir do momento que o teu estudo e o teu trabalho anulam a tua comunhão com Deus e com a igreja, isso já não está prestando mais. Ah, não, mas se eu vier para a igreja no Shabat, o meu concorrente está estudando no Shabat. Pois é, querido, é nessa hora que você confia em Deus. Eu estou descansando, Deus mandou descansar, e estou na presença dEle. Então, os 6 dias que você orar vão valer mais do que os 7 que ele está lá, trancado dentro do quarto, não conversa com ninguém mais, recebe comida até pelo buraquinho da porta. Mas tudo depende da nossa fé. Amém? Verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A oração de Yeshua demonstra a sua sabedoria, pois além de reforçar os ensinos do capítulo 6, deixa claro que o perdão de Deus é muito mais importante do que as riquezas desta vida. E para ser perdoado, é necessário perdoar aqueles que causaram algum tipo de prejuízo. Ô, gente, olha para mim um pouquinho. Desde a semana passada que eu falei para você que todo o capítulo 6 é um assunto só. Então, Yeshua não está aqui falando, olha, não seja hipócrita nisso na oração, e de repente deu uma louca nele. Aqui, inclusive vocês oram assim. Agora, peraí, deixa eu voltar a falar do que eu estava falando antes. Não. Yeshua é tão perfeito que a oração dele se encaixa no meio do ensino sem quebrar o ensino. Olha o foco do capítulo 6. Não estejam preocupados em servir a Deus para conquistar as coisas. Deus dá para vocês. Amem a Deus e estejam com Ele, porque vocês o amam. Aí vocês oram assim. Aí no meio da oração, olha que interessante. Pão nosso cada dia nos dá hoje. Ou seja, não fiquem preocupados com a comida, porque mais importante do que correr atrás de comida é lembrar de perdoar as pessoas, porque senão vocês não serão perdoados. Mais importante do que trabalhar até morrer é você todos os dias estar perdoando quem te causou algum prejuízo. Da mesma forma, pedindo perdão a quem você prejudica. Isso é muito mais importante do que carro, do que casa, do que roupa, do que qualquer outra coisa, porque você fica aí achando que é o teu braço que conquista as coisas para você, que se você não fizer, se você não acontecer, que não vai ter na tua casa, e de repente Deus te envergonha, porque isso que você contava, some da tua vida e você não tem mais.
E aí quando você está ali, né, de repente Deus manda provisão de onde você menos espera, é para te envergonhar mesmo, para te provar que é Ele que te sustenta. Então, mais importante que andar preocupado com as conquistas desse mundo é você estar sempre pedindo perdão a quem você magoou e também estar perdoando aqueles que te pedem perdão. E aí agora eu quero que você pense em como a maioria das pessoas é resistente em perdoar. E aí ela não perdoa, ela não consegue dar a volta por cima ali e conviver, né, em perdão, mas está ali, ó, batalhando o seu dia a dia. E aí eu vou te dar um segredo. Quando você tiver com algo no teu coração, o trabalho vai ficar mais difícil. As coisas vão começar a dar errada lá. Não só mágoa, mas se você também fez algo errado e não pediu perdão a Deus e a pessoa, tudo desanda. Porque é um princípio, é o pão nosso. Preocupe-se, se Deus hoje te deu arroz e ovo, aleluia, glória a Deus. Quem que você magoou hoje? Quem te magoou? Isso é mais importante, está entendendo? Do que se preocupar com as coisas materiais dessa vida. Eu fiquei, assim, literalmente apaixonado. Já sou apaixonado pelo meu Senhor, mas eu fiquei pensando assim, uau. Acho que essa é a única palavra que eu tenho para dizer. Uau. Como que Yeshua é sábio. Encaixou a oração no meio do ensino aqui de uma maneira espetaculosa. E aí, eu tenho que adiantar o verso 14 e 15 para você entender o que eu estou falando. Nada mais é, depois que ele termina a oração, ele diz, por quê? Se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, aqui que está dizendo aqui, olha, não sirva a Deus para ganhar a favor dos outros, porque Deus dá o pão nosso para vocês, ou seja, Deus vai suprir a necessidade de vocês, não precisa ficar correndo atrás do favor das pessoas. Sirva a Deus de coração. E lembre-se, o mais importante é ter o coração limpo. Isso é mais importante que qualquer outra coisa. E aí, agora voltando no verso 13, que é o final da oração. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus permite que pessoas sejam tentadas, mas Yeshua ensina a pedir para que tal não suceda, pois na tentação sempre há o mal. Em 1 Tessalonicenses 3,5, Paulo ele fala, olha, eu mandei Timóteo a vocês com medo que o tentador arrancasse de vocês tudo aquilo que vocês aprenderam. Então, às vezes Deus vai deixar a gente ser tentado. Mas se a gente estiver sempre em oração, Deus pode nos livrar da tentação. Por quê? Porque a oração constante te coloca na presença de Deus. E se você foi colocado na presença de Deus, significa que a propensão a você abrir brechas na sua vida, para que você seja tentado, diminuam drasticamente. Causa resultado. Agora, uma pessoa que ora pouco, tem pouca comunhão com Deus, ela vai estar sempre em tentação, porque ela não está na presença de Deus como ela poderia, como ela deveria. Então, Yeshua fala, olha, peça para que vocês não caiam na tentação. E é interessante isso, né? Se você vai pedir, então você vai estar sempre orando. Sempre orando, está sempre buscando está sempre cheio da presença. Faz sentido. Agora, tem outro detalhe. Algumas traduções, o grego permite que você traduza também assim. Não nos conduza aí. Seria tipo, na tentação, livra-nos do mal. Ou seja, se você cair em tentação, não se desespere, clame o nome do Senhor. Porque ainda que seja muito difícil resistir aquele delicioso pecado coberto de chocolate, com moranguinho em cima, totalmente sensual ali te chamando, é possível vencer. Por quê? Porque Deus não te abandona na sua tentação. Ele está ali contigo.